Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Neotalk para hoje falarmos de área comercial. A importância dessa área na vida de uma empresa. Para esse bate-papo, a gente convidou um cara que faz parte do nosso ciclo há anos. É um cara que eu conheço há anos, um cara de amizade, já faz muito tempo. E ele hoje vai participar desse bate-papo. E esse bate-papo é um oferecimento à Maestro RA. E ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é essa Maestro RA, o que ela faz, quais são as soluções que ela oferece para o mercado. Além da gente bater um papo aqui da trajetória desse profissional, ele vai dar dicas para vocês que querem seguir uma carreira de executivo de negócios, participar dessa área comercial, que é uma área muito importante para uma empresa. E então, eu quero chamá-lo aqui, Rodrigo Afonso, por favor. Thiago. Beleza? Bom? Opa, beleza. Por favor, à vontade. Senta aí. Vamos lá. Bom, pessoal, então, obrigado de novo por estar aqui, Rodrigo. Obrigado por ter aceito esse convite. Faz tempo que a gente já se conhece, hein, Rodrigo? Faz quanto tempo já, hein? Eu acho que já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos já, hein? Caramba. É uma longa vivência aí de muitos desafios, muitos acertos, muitos erros também, muito aprendizado. Foi uma escola, né? Sempre uma escola, né? Sempre uma escola. Sempre uma Com certeza, todo aprendizado, né? Todo tempo traz experiência. Com certeza. E para mim é uma honra muito grande ter você aqui do meu lado, para a gente poder bater um papo mais, assim, para trazer para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem no canal, para aqueles que nos acompanham no portal Neonews, um pouco mais sobre essa área comercial. É uma área muito importante para uma empresa, porque, querendo ou não, é uma área que, vamos dizer assim, é o pulmão da empresa, ela que oxigena. Podemos falar que é isso? Sim, claro. E Rodrigo, é o seguinte, mas para a gente chegar para a gente falar um pouquinho dessa área comercial, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você poderia falar para mim até, e para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, um pouco da sua trajetória? Né? O que fez você querer seguir essa carreira? Né? Enfim, vamos lá. Bom, eu comecei nessa área há muitos anos, né? Na área de comunicação visual, né? Já fazem praticamente 30 anos. E Rodrigo, vou te interrompendo, tá? Só para agregar um pouquinho. Comunicação visual, o que seria isso? Que área é essa? O que mexe com o que isso aí? Nossa, comunicação visual é amplo, hein? É bastante grande. Comunicação visual é amplo. Você começa em produtos para divulgação no ponto de venda, né? Então, você começa com um adesivo, ou pode ser uma letra caixa, um backlight, uma fachada, enfim. Você tem N possibilidades, né? Um painel gigante com adesivo, você tem... Nossa, N situações. São vários produtos. São vários produtos, na realidade, né? É difícil você, inclusive, falar que é uma coisa ou outra. Na realidade, é muita coisa. Pode ser muita coisa. Pode ser um cenário, pode ser uma vitrine, pode ser muita coisa. Você pode se utilizar para fazer muita coisa disso. E eu já quero dizer que, assim, lembrar vocês de novo que esse é um episódio em oferecimento à Maestro RA. Esse cenário aqui foi composto pela Maestro RA, e o Rodrigo vai explicar um pouquinho mais o que é essa empresa um pouquinho mais para frente também, Rodrigo. Bom, então, o que te levou lá? Voltando lá. Voltando lá nos 30 anos de experiência, o que aconteceu na minha vida, né, foi o seguinte: eu comecei, lá, como eu falei, há 30 anos atrás, eu era funcionário de uma empresa e comecei a perceber que o mercado ele tinha uma deficiência. Eu comecei a perceber que um dos problemas da comunicação visual era a padronização. Ou melhor dizer, a falta de padronização. Então, foi quando eu comecei a me especializar um pouco mais na padronização, na organização de uma campanha, em se preocupar na logística daquilo, de como isso ia chegar para o cliente final, né, de uma maneira organizada, de uma maneira... até mesmo de uma forma logística, né? Exatamente, também, né? Exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui, a gente tinha alguns clientes, por exemplo,
que contratavam o nosso serviço e nem todos os materiais da campanha nós produzíamos, mas eles mandavam os fornecedores trazer para a nossa empresa, a gente fazia aquela montagem dos kits, né, e despachava para as lojas, né, e chegava tudo de uma vez só. Os meus produtos, os produtos dos parceiros, iam direto para o franqueado. É tipo assim, né? Vocês envelopam o local, Isso, né? Isso. Também, né? E assim, a experiência da padronização, né, Thiago, o que eu enxergo de padronização, vou ser bem direto que eu acho que você vai entender. Quando você vai, por exemplo, num restaurante famoso, não vou citar nomes aqui para não... né, mas quando você vai num restaurante famoso, independente da localização dele, se é São Paulo, se é Brasília, se é Rio de Janeiro, você precisa ter a mesma experiência. Sim. Né? Sim. Quando a gente fala de franquias, né, onde você come no Brasil, no Japão, é a mesma coisa. Exatamente. Então, você quer ter a mesma experiência. E eu sentia que isso não acontecia na comunicação visual. Então, em alguns casos, você tinha uma cor diferente, um produto, um adesivo diferente, ou um backlight diferente. Tô comendo um lanche aqui nessa loja e depois eu vou numa outra comer o mesmo lanche. Peraí, mas eu tô no mesmo lugar aqui, Exatamente. mas parece o mesmo lanche, mas não é o mesmo lugar. Exatamente, é o mesmo lanche, mas não é o mesmo lugar. Exatamente. Então, e aí foi onde eu senti essa diferença, essa deficiência, né, do mercado. E aí foi aí onde eu criei a Maestro RH, e seguir esse caminho de franquias. Tá. Né? Mas vem cá, antes de você criar a Maestro RH e antes de você trabalhar com comunicação visual, vou ver se eu consigo te pegar um pouco aqui no pulo, hein, Rodrigo? Qual era seu sonho quando criança? Você queria trabalhar com o quê? Qual era seu sonho? Eu acho que não era o sonho. Eu acho que continua sendo. Eu não acredito em não fazer a diferença. Eu acordo todos os dias pensando em fazer a diferença. Todos os dias. Não tem um dia que eu acorde e fale, hoje eu não vou tentar fazer a diferença. Não existe isso. Muito legal. A gente sabe que é difícil. Isso, né? faz toda a diferença. Isso, a gente sabe que é difícil, porque não é sempre que a gente tem ânimo e força, né, para seguir, porque, vamos ser honestos, ser empresário no Brasil é muito difícil, né, não é fácil. É verdade. Né? Então, mas continua sendo o mesmo sonho, fazer a diferença. Eu não... E você está fazendo a diferença, né? Eu espero que sim. Né? No mundo dessas lojas, no mundo disso que você tem atendido, padronizando tudo isso e trazendo, melhor que isso, a experiência para quem está, para o público que vai a essas lojas. Isso é muito legal. As pessoas acho que nem percebem, né? Mas sim. Mas elas sentem ali que é um lugar... elas não percebem, elas só não se sentem diferentes. Exato. Ela não tem a percepção de algo errado. Isso, né? exatamente. Então, tá bom, tá tudo no lugar. Exatamente, exatamente. Então, para mim, isso já é uma vitória. Show de bola, bacana. Então, continuando, aí você trabalhou, né? Você trabalhou exatamente. numa empresa. Aí eu trabalhei nessa empresa, como eu falei. A Maestro RH eu montei ela em 2016, não, minto, 2006, não 16. E desde então, fazendo a minha trajetória da maneira como eu acredito, como eu enxergo, né? Porque às vezes quando você é funcionário, você não consegue, né, colocar tudo que você pensa e tudo que você acredita em prática, né? Então, de longe eu não estou falando mal de ninguém, cada um tem um estilo de trabalho, cada empresa tem o seu DNA, né? E foi muito bom onde eu trabalhei, só que cheguei no final do meu ciclo e quis seguir minha carreira. Você sentiu que o seu ciclo tinha fechado. Exatamente. Ali e queria continuar, queria voar Exatamente. mais, né? Exatamente. E aí parti então para Maestro RH, e seguindo essa linha de franquias, né, desde então. E acredito estar fazendo diferença em algumas franquias. Legal. Então, e o que é interessante na franquia é que, como você falou, faz todo sentido, a padronização. Sim.
Então você está levando essa padronização a empresas que devem ser padronizadas, né? Que necessitam dessa padronização. Todas precisam, né, Thiago? A partir do momento que você fala de uma franquia, você está falando de uma padronização, né? Sim. Desde do produto, do atendimento, do visual, do treinamento, Sim. Isso é padronização, né? Hoje, quando um franqueado compra uma franquia, ele está comprando uma padronização, né? Então, não faz o mínimo sentido ser diferente, né? Você poder fazer a comunicação visual em qualquer fornecedor ou o mesmo o recheio do lanche em qualquer fornecedor. Não faz sentido. Então, assim, posso dizer que a Maestro R.A. é especialista nessa padronização? Eu gosto de falar que sim. Foi uma escola de aprendizado, obviamente, e vocês se especializaram, continuam se especializando. Sempre na padronização. Para aprender e em padronizar. Na padronização e na simplicidade, Thiago. Sim. Nos anos que se passaram, a gente percebeu, além dessa deficiência de padronização, a gente também percebeu a dificuldade que em algumas regiões tinha de talentos para essa área de comunicação visual. Então, onde eu quero chegar? Então, às vezes troca uma campanha, tá bom? Então, você tem ali no painel uma imagem que você precisa trocar. Então, ok, o marketing da franquia startou um material, enviou para a franquia, chegou lá, ele precisa trocar aquela campanha. E como ela vai fazer isso? Então, em alguns casos, você precisa de um profissional para isso. E às vezes você não encontra um profissional do dia para a noite, às vezes você não tem esse acesso tão fácil. E também é um pouco até específico, vai, Rodrigo? Sim, esse tipo de trabalho. Sim, é bem específico. Então, a Maestro R.A. ela tentou trabalhar com produtos de fácil troca, de simplicidade. Então, hoje, os nossos painéis, a gente tem painéis com tecnologia magnética. Bom, então já entrando na Maestro R.A., fala para nós. O que faz? Bom, você já falou que o que faz a Maestro R.A. E quais são os produtos, né? Como é que é a Maestro R.A.? Fala para nós um pouquinho disso aí. Bom, como eu estava falando, a Maestro R.A. ela pensa muito na simplicidade, tá? Então, eu tenho uma linha muito grande de produtos magnéticos, tá? Que facilmente um gerente de loja troca, facilmente um atendente de um restaurante troca, sem precisar de uma mão de obra específica, né? Então, hoje eu tenho clientes, por exemplo, que trocam as imagens 2, 3 vezes ao dia. Uhum. E não precisa de nenhum, assim, uma ferramenta específica de nada. Nada. Simples. Tudo, como eu falei, tudo magnético, você tira um e coloca o outro. Simples assim. Então você não precisa de uma autorização de um shopping para você trocar, porque normalmente quando você vai fazer uma troca de uma campanha, dependendo de onde estão as imagens, você precisa de uma autorização do shopping. Precisa ser feito fora do horário. Sim, porque vão usar escada, exatamente. E esses produtos que a gente comercializa, você pode trocar a qualquer hora do dia, de uma maneira simples, rápido, fácil. Muito legal. É bem tranquilo. Muito legal, muito bacana. Bom, então a gente está num universo aí que é um universo estático, vamos dizer assim, né? De imagens e tal. E aí vem essa sinergia aí, vem onde a gente se encontrou, né, Rodrigo? Porque a gente, na Neo Company, a gente trabalha com a parte toda digital. Então, lembro muito bem que lá atrás, mais de 10 anos atrás, a gente se encontrou. Você falou que precisava expandir seu portfólio de produtos, seu catálogo de produtos. A Neo Company precisava expandir a sua área comercial, né, ter essa área um pouco mais avançada, né, vamos dizer assim. E aí a gente teve essa sinergia onde deu essa parceria aqui de lá para cá. Na realidade, há uns 10 anos realmente, né, Thiago? Realmente faz uns 10 anos isso. Sim. O que aconteceu foi que um grande cliente meu na época, ele
eu descobri que ele iria migrar para o digital, né? E aí, então ele iria trocar alguns produtos que eu fornecia para ele para o digital. E eu falei, poxa vida, realmente o digital é um futuro e é inevitável, né? Apesar de a minha empresa ser focada 100% no estático, né, eu senti a necessidade de buscar um parceiro que tivesse o digital, né, para agregar no portfólio de produtos. Porque eu não acredito 100% em um tipo de mídia ou 100% no outro tipo de mídia. Eu acho que a mescla dos dois, ela um completa o outro. Exatamente, um completa o outro, né? Então, e cada uma tem a sua particularidade. Falam né? que vai acabar o jornal, e até hoje tem jornal. Pois Tem é. tempo que eu escuto que vai acabar o jornal, mas eu acho que existe um público tão grande para isso, eu acho que essa parte toda ainda tem muito ainda o que agregar. Eu acho que existe um mercado para todos, né? Isso, exatamente. E lá atrás, então, eu senti a necessidade de aumentar um pouco o portfólio da Maestro R.A. E aí sim, né, nos achamos, né? Nos achamos e começamos ali uma parceria, a meu ver, muito produtiva, muito produtiva, né? E de lá para cá, como você sabe, a gente vem crescendo, né? A gente vem divulgando a Nel Company, antiga Classtec, né? né? A gente se conheceu ainda era a gente levava a bandeira Classtec. Exatamente. Né? Então, a Classtec, eu acho que ao longo do tempo a gente veio entendendo também, entendendo mais, né, a necessidade do cliente. Eu já vinha com uma experiência também muito grande de necessidade do cliente. Sim. Né, e eu tenho certeza que dentro de todos os bate-papos que a gente teve, eu acho que a gente teve bastante troca de informações, né? Então, hoje eu sinto que a Nel Company, né, a antiga Classtec, ela tem produtos de qualidade para o franqueado e para o franqueador, né? Ela traz, na minha opinião, ela traz informação para o franqueado e para o franqueador, que isso hoje é muito importante. Sim, com certeza. E tocando um pouco até nesse ponto, Rodrigo, na nossa conversa você falou bastante ali dos diferenciais da Maestro R.A. Quando a gente iniciou a nossa parceria lá atrás, e nesse decorrer do tempo, a gente estava falando lá atrás de digital signage, né? Que é o nosso produto Neotime, que são aqueles que é o menu board digital ou aqueles monitores, aquelas telas que colocam nas lojas. Mas hoje existem mais produtos, né, que a gente agrega e a gente interliga, integra com a loja. Fala para mim, o que você enxerga de diferencial nisso? Quais são os diferenciais que você enxerga hoje nos produtos do catálogo na Nel Company, por exemplo? Bom, a integração, para mim, é o melhor, né? Então, o que falta, eu acho que... Não o que falta, eu acho que é difícil você ter um fornecedor que te entregue tudo, né? Então, voltando só um pouco, Thiago, a Maestro, eu me lembro que um dos primeiros clientes que eu tenho, né, que eu continuo ainda atendendo eles, desde quando a gente abriu, eu me lembro que a dificuldade dele é que ele tinha 5 a 6 fornecedores de comunicação visual para inaugurar uma loja. Então ele tinha que correr para falar, para ligar para um monte de gente aí. Ele tinha que correr e muitas vezes um produto ele ia no outro. E às vezes essa comunicação se perdia. Então uma coisa chegava de um jeito para o fornecedor A e o fornecedor B produzia de outro, e na hora de juntar aquilo não funcionava, virava um produto C, sabe? Puxa. Então isso era uma dificuldade do franqueador. Então eu tenho hoje franquias que eu atendo que tem 40, 50 itens de comunicação visual que ele centraliza tudo em mim. Então eu mando para ele um kit de inauguração e aí ele vai distribuindo e alocando dentro da loja. Então não tem, sem margem de erro, né?
E aí... E dá para fazer um gancho com isso que você está falando. Exatamente, exatamente. Então, o que eu senti, quando a gente começou lá atrás no Digital Signage, eu me lembro bem de algumas conversas que eu tive com alguns clientes. Eu cheguei a ver, Thiago, eu não sei se eu já te contei isso, eu cheguei a conversar com alguns empresários, né, donos de franquia, que chegava a mandar funcionário, gerente embora, porque deixou vencer uma comida na câmera fria. Uhum. E aí eu falei, puxa vida, como fazer, né, para que isso não aconteça mais, né? Então, eu acho que você vai lembrar, a gente teve tantas conversas sobre o PDV, por exemplo, né, que hoje a gente consegue entender, por exemplo, linkado ao estoque, a gente consegue entender quando vai vencer uma mercadoria. Sim. Ele pode jogar vídeos no menu board para poder chamar mais atenção do público. Exatamente. E comprar aquele produto. Ou que está vencendo ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Ou de repente um produto que não está saindo. Que pode ser usado de qualquer maneira, essa inteligência. A gente pode usar como um produto que tem um ticket médio maior. Isso. Né? E isso tudo faz direto sem precisar colocar a mão de ninguém. E acabou aquela guerra, né? De troca o preço da TV, troca o preço do PDV, Exatamente. Troca o preço da TV, troca o preço. Exatamente. Não, a gente tinha várias situações, né? A gente continua ainda tendo. Você tem hoje, a Nel Company, ela tem uma família muito, muito grande de produtos, né, hoje. Então, nós temos o Digital Signage, nós temos o autoatendimento, nós temos o PDV, nós temos a Vending Machine, os lockers, mas dentro de uma franquia, o que a gente tem mais usabilidade é o Digital Signage, o PDV e o autoatendimento. O chama-senha digital. Mas, enfim, quando você troca facilmente, vão existir muitas franquias aí que precisam de no mínimo três empresas para fazer uma troca de preço. E hoje, com o sistema da Nel Company, a gente consegue com uma empresa apenas. Com um único suporte de atendimento. Um único suporte de atendimento, tudo em massa ou pontualmente. Sim. Então, eu particularmente, eu só vejo benefício quando você junta todos os produtos em um só fornecedor. Rodrigo, a gente falou um pouco dos produtos, mas os produtos eles são extremamente importantes, mas se não tem pessoas por trás fazendo um atendimento, trabalhando num pós-venda, trabalhando num cuidado, entendendo os clientes, né? Isso é muito forte na Nel, e nessa família de produtos não poderia também ficar de fora. Que eu também sei que é uma outra sinergia que bateu quando a gente se conheceu, porque a Maestro ela vem muito com os mesmos ideais da Nel Company, de fortalecimento da parceria, fortalecimento dos clientes, contatos mais diretos e próximos. O que você acha sobre isso nesse mercado atual e para um futuro próximo, esse cuidado de atendimento? Bom, eu acho que o atendimento é tudo, né, Thiago? E realmente, esse foi um dos pontos que me chamou muita atenção na Nel Company e que me mantém nela até hoje. Realmente eu não me preocupo, depois que eu faço a venda, depois que a gente direciona, depois que a gente coloca na esteira comercial e isso segue, realmente eu não me preocupo mais, porque eu sei que vai existir o pós-venda, que vai existir o atendimento. Eu não tive nenhum caso de cliente insatisfeito do atendimento até hoje. E já faz tempo que a gente trabalha junto. Né? Sim, faz. Então isso me chama muita atenção e me deixa seguro de trabalhar com a Nel Company. De estar oferecendo e continuando avançando no mercado. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Né? O back, né? A segurança de um back é muito importante. Sim. Bom, pessoal, para aqueles ainda que não acessaram o site da Nel Company, sounel.com.br, lá vai ter ali tudo que a gente está conversando aqui, tem no site, tem ali produtos e serviços, ali vocês vão encontrar não só os produtos do catálogo Nel Suite, que são esses que o Rodrigo listou, mas também nós temos ali as fábricas de software, nós temos serviços de marketing, de distribuição de vídeos, então tem ali uma série de coisas bacanas.
E ali vocês encontram também um contato do Rodrigo. E para aqueles que querem conhecer também a Maestro RA, maestrora.com.br, Isso. Vocês também vão conhecer um pouco mais detalhes ali o que a Maestro oferece. E Rodrigo, caminhando aqui para o final, esse programa, esse Neo Talk, também o Neo Regionals, né? A gente gosta aqui nesse programa de, sempre quando a gente convida um executivo, um profissional, levar um pouco de dicas para as pessoas que estão em dúvidas de que carreira seguir ou aquelas que estão começando agora. Então, assim, que dica você dá para aquelas pessoas que querem... primeiro, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que é um executivo de negócios e o que é um CBO? Eu sei que é a mesma coisa, vamos dizer assim, mas só que um é um... Fala um pouquinho para mim sobre isso daí. Bom, um CBO, ele é nomeado um diretor, né, comercial. O executivo de negócios é um cara, é um profissional que ele busca fechar o negócio, ele vai a campo, né? O diretor, ele também vai a campo, mas ele está muito mais voltado na estratégia do business, né? Então, eu gosto de falar, Thiago, que eu não... Existe o vendedor, né? Aquele cara extrovertido, que fala muito, que conversa. Eu já não sou assim, né? Eu me vi numa situação lá atrás, né, muitos anos atrás, ainda na empresa que eu trabalhava como vendedor, e aí eu segui como vendedor, né? Mas eu sou uma pessoa muito mais técnica, eu sou uma pessoa muito mais estratégica, eu escuto muito, eu penso muito antes de falar, eu tento entregar realmente uma solução para o cliente, né? E não aquela coisa, não, faz isso, compra aquilo. Já chega falando, né? Já chega... Não, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo. Não, eu não sou assim, tá? Eu não sou assim. Quem me recebe e acha que eu vou fazer isso, está muito enganado. Eu não sou assim. Então, eu vou entender primeiro qual é a necessidade do cliente, eu vou entender se realmente eu posso ajudá-lo, né? Porque eu já tive eu já tive lugares visitar o cliente e falar, olha, eu não tenho o que te fazer aqui. Infelizmente. Não consigo te ajudar. E você tem que ser honesto o suficiente. É isso que eu estava pensando agora, né? Quando você estava falando, poxa, você tem que ser honesto com a pessoa. Total. Até porque você acaba entregando algo que não é aquela expectativa. As expectativas precisam estar alinhadas. Precisam. E isso é uma coisa muito difícil hoje de um profissional de vendas. Porque alinhar a expectativa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que um profissional de vendas, ele tem que entregar realmente o que o cliente quer. O que o cliente quer. Né? Às vezes, o que o público espera. Exato. Não aquilo que o cliente vendedor... quer, mas o que o público precisa receber. É o mais importante. Então... Que dica que você dá para essa galera aí que quer seguir que quer ser assim, quer trabalhar nessa área de vendas, que quer seguir como executivo de negócios, que quer galgar aí até se tornar aí um CBO? Então... Eu diria para a pessoa escutar mais, entender o cliente, entender a necessidade, se possível, tentar entender um pouco o público, né, que vai ser atingido. Porque às vezes, Thiago, assim, não é o mesmo contexto, mas eu tive clientes, por exemplo, muitos clientes que chegavam para mim e falavam assim, Rodrigo, eu quero comprar um backlight. Chegava num lugar, era um lugar um pouco mais reservado, era um público um pouco mais elitizado. O backlight, ele é um produto muito legal, né? Mas ele não cabe em todo ambiente. Entendi. Então, muitas vezes, e para o vendedor isso é muito difícil, né? Porque tem um produto que vale mais, se ele vai ganhar mais comissão, ele vai querer colocar aquilo. E às vezes, não é a melhor opção para o cliente, ele não vai ter o resultado que ele quer. Então, eu diria para a pessoa escutar mais, para a pessoa entender, porque o sucesso daquele cliente
hoje pode te trazer muitos benefícios ali na frente. Que é o seu sucesso. Eu tenho hoje clientes, Thiago, que me procuram desde a época que eu era funcionário. Eu continuo trabalhando para eles, com eles, né? Não para eles, com eles. Sim. Né? Então, eles vão para uma marca, me levam para outra marca, me levam para outra. Eu tenho amigos que acabam virando amigos, né? Que já passaram por 3, 4 marcas e continuam te levando. E continuam me levando. Então, eu diria para você que, às vezes, o que parece ser bom ali, naquele momento, não é. Né? Seja honesto com você mesmo, seja honesto com o seu cliente, seja honesto com a sua equipe, sempre. Sim. Você citou um ponto que a gente fala muito aqui na ANEEL, né, que atender bem é fazer amigos. Sim. E de fato isso é muito forte. Né? Assim. É muito especial essa relação, o cliente te chamar para um outro lugar, você fazer amigos e essas pessoas acreditarem nesse trabalho, você faz a diferença. Sim. Aquilo que você falou quando você abriu essa entrevista, esse episódio, né? Poxa, qual era o seu sonho? Não, meu sonho era fazer a diferença. E é isso, né? É o principal. Ô, Rodrigo, surgiu aqui agora, né, pra gente bater um papo um pouco sobre isso, porque assim, a área comercial, ela vem mudando ao longo do tempo, assim como todas as funções, assim como, enfim, todos os departamentos, eles estão ali se modernizando. A gente passou por 2019, 2020 e 2021, foram anos completamente atípicos daquilo que nós estamos acostumados, né? Me fala, o que mudou na área comercial? Acho que estávamos acostumados. Estávamos acostumados. Porque a gente nem sabe como vai ser daqui para frente, né? Nem sabe. Nem saiu ainda direito. Mas assim, o que você enxerga, né? O futuro da área comercial, o que mudou? Porque assim, nesses 2 anos que passaram, 2020 e 2021, muitas coisas que eram para acontecer em anos acabaram acontecendo em meses. A tecnologia avançou muito rápido, muitas coisas mudaram. Agora vem cá, o que mudou na área comercial? Que você enxerga, sua opinião. E outra, você acredita que os profissionais da área comercial, existe esse antes de 2020 para agora? As pessoas elas precisam procurar essa modernização também, se houve essa modernização? Não, com certeza teve muitas mudanças, né? E vão continuar tendo. Em alguns casos, Thiago, eu acho que no que você citou a tecnologia foi um dos pontos que eu acho que realmente ela se antecipou, né? Mas teve outros que houve regressão, né? Então, até a Maestra R.A. realmente ela teve um momento que não tinha produção, né? Então teve alguns momentos teve algumas áreas que a tecnologia ajudou, teve outras que parou, que a pandemia, né, ajudou, e outras que piorou. Mas a mudança pro comercial, pro vendedor, pro executivo de negócio, o que mudou um pouco aí? Eu diria para você que, na minha opinião, eu acho que não mudou, Thiago. Eu acho que as necessidades dos clientes continuam sendo as mesmas, né, que é ser bem atendido, que é receber um produto de qualidade, um serviço ou um produto de qualidade. Eu acho que o vendedor, talvez ele tenha mudado o que vender, né? Assim, e a rotina, né? A rotina. Eu quero até ser um pouco mais específico, acho que eu fui muito amplo nessa pergunta, mas a rotina, como eram as reuniões, né, antes e agora, tudo isso. E isso também te agrega... Eu posso te fazer uma pergunta bem clara? Me fala assim, bem simples e objetivo. Você antes de 2020, você conseguia fazer mais ou menos reunião que agora? Não, hoje eu faço mais. Hoje eu faço mais. Mas não quer dizer... Não estou envolvendo não quer dizer que sejam mais efetivos ou não. Sim, não, né? Isso daí nem entra em pauta. É mais a questão da rotina, né? A questão do uso do horário, porque mudou isso com o avanço. Sim, com certeza. Com a tecnologia, né? Isso facilitou muito, né? Então, desculpa, mas eu acho que isso veio a ajudar a área comercial, tá? Eu acho que
Acho que tudo fica mais leve, Thiago, essa é a verdade. Eu acho que quando você pega... Antigamente, você chegava numa reunião, se você não saísse uma hora e meia antes, dependendo da localização de São Paulo ou da onde fosse, poxa, o vendedor chegava lá cansado, porque pegou uma hora e meia de trânsito. Arrebentado, suado. E às vezes chegava atrasado, aí o cliente já tinha outra reunião, aí ele te atendia mal. Então, quer dizer, você perdeu uma hora e meia de trânsito, chegou lá atrasado, já deixou o cliente insatisfeito. Então, hoje, com a tecnologia, você entra numa reunião virtual, chegou no horário, você entrou, você está na sala esperando. Desculpa. No máximo 3, 5 minutos, o cliente entra na sala, vocês conversam e está tudo certo, né? Então, você não tem o deslocamento para ir, você não tem o deslocamento para voltar. Então, muitas vezes, por exemplo, chegava lá, o cliente marcava uma reunião às 4 horas da tarde. Você tinha que sair, por exemplo, de Interlagos para ir para o ABC. A gente está falando de São Paulo, tá, pessoal? Não sei de onde vocês estão, tem pessoas aí que estão assistindo de todo lado. Então, você sai de São Paulo. Vamos falar só de São Paulo. Você sai da Zona Sul, vai para a Zona Norte, você atravessou a cidade. É 1 hora, 1h15, 1h30 no mínimo. É Campinas até chegar na Marginal, vamos dizer assim. Exatamente. Então, aí o cliente chegava, aí você chegava no cliente 4 horas da tarde, já rezando para acabar logo a reunião, porque você ia ter que voltar a cidade toda, atravessar a cidade toda. E ainda na hora do rush, às vezes, Exatamente. Né? Então, isso tudo facilitou a vida do vendedor. Mas... posso estar enganado, tá? Mas o vendedor ainda tem aquela paixão, aquela coisa de ir para campo. Prefere fazer uma reunião presencial ou uma reunião via call, via chat, enfim? Eu prefiro presencial. Eu prefiro presencial. Eu gosto tete. Eu gosto de olhar no olho do cliente, entender como ele tá passando aquela situação para você, né? Sentir que o que é mais importante do que ele está te passando, que isso às vezes numa reunião virtual você não consegue prestar atenção. Aliás, né, Rodrigo, eu vou dizer, até me arrisco a dizer que não só na área comercial, mas acho que uma reunião presencial em todos os departamentos, você reunir uma equipe, reunir um time... É diferente. É diferente, né? É diferente. A gente sabe, aqui na ANEEL a gente tem aquele reporte mensal, que a gente reúne todos os líderes, e a gente teve que parar, né, por conta da pandemia, a questão presencial. Mas é muito gostoso quando você encontra as pessoas com quem você trabalha, encontra os clientes, encontra os parceiros, não substitui. Porque às vezes não é só o negócio em si. Não, muito mais. É o bate-papo aqui, é uma particularidade, é algo pessoal, é diferente, né? É isso aí. E o virtual, ele quebra isso, né? Ele não, Total. Você entra numa reunião já falando de negócio. É verdade, né? Verdade. Você ganha de um lado, mas acaba perdendo de outro. Exatamente. Mas ajuda, vamos dizer assim. Sim. Ajuda, economiza no tempo, enfim. Nada contra. E não tem como mudar, né? Não tem como mudar, pelo contrário. Exatamente. Hoje é o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo. É só a gente se adaptar e continuar. É isso aí. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Rodrigo. É um prazer, Rodrigo. Eu que agradeço, Thiago. Vai trazer você mais vezes aí. Tá? Pode contar comigo. Pode contar com você. Bora lá. Pessoal, então, de novo, um oferecimento ao Maestro RA. Obrigado, Rodrigo, pelo cenário. Ficou incrível. O produto de vocês é muito bom, realmente. E aliar sempre o estático com o digital é sensacional. As empresas só têm a ganhar com isso. Agilidade, praticidade e contar com com 2 empresas que se especializaram em atender e que se especializam até hoje porque sempre tem uma coisa nova, né, Rodrigo? A gente nunca aprende tudo. Não. Né? Não. Aliás, quando a gente aprender tudo, acabou o sentido, né? Não, eu recebi, eu estava entrevistando outra pessoa que falou o seguinte para mim, falou, Thiago, a gente passa a vida inteira aprendendo. Quando a gente acha que sabe tudo, vem o Pedrão, fisga a gente e leva a gente embora. Ou seja, a gente não usufrui daqueles... E uma outra pessoa que eu vou levar sempre, o que essa pessoa falou de uma outra entrevista que eu fiz, não para o Talk, mas para o Pod, é que é o seguinte. Nessa vida, a gente mais tem perguntas do que resposta. Não é verdade? É interessante isso, né? Porque quanto mais a gente investiga aquela situação, mais a gente abre perguntas daquilo e mais pesquisa a gente faz.
né? É sempre... É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Eu acho que essa é a frase. É um eterno aprendizado. Eu ia falar para você deixar uma frase aqui final, mas enfim, essa frase? É essa frase? Então tá bom. Pessoal, eu agradeço muito vocês por terem todo esse carinho com a gente. Eu agradeço, Rodrigo, eu quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros, aos nossos clientes, a todas aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Nosso aqui é de pessoas para pessoas, né? A gente tem um título, cada um tem seu cargo, cada um tem o que faz, mas nós somos pessoas acima de qualquer coisa. E para nós isso é o mais importante. Então, a gente convida vocês a acessar as nossas plataformas, acessar o portal Neonews também, ali tem bastante notícias. Logo vamos trazer aí notícias também mais aí da Maestro RA, hein, Rodrigão? É isso aí, bora para mais 10 anos? Bora, vamos fazer a diferença. Valeu, obrigado pessoal, a gente se vê, até mais, até a próxima. Até logo. Até mais.